Quando falamos em um franco-atirador, talvez venha à sua mente a imagem de um sniper americano. Mas a verdade é que existiu um outro homem conhecido como Morte Branca, que virou uma lenda durante a guerra. Hoje eu vou te contar a história do temido Morte Branca, que foi responsável por mais de 500 baixas inimigas. Meu nome é Jorge Luiz e você está no HT. Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal para dar aquela força, para que possamos trazer novos vídeos para você. E assista os vídeos quando você tiver à vontade. Sejam bem-vindos. Simo Hällhä nasceu em 1905, em uma cidade pacata na Finlândia. A família do jovem era fazendeira e, assim que ele ficou mais velho, também começou a trabalhar no campo. Para passar o tempo, desde muito jovem, Simo caçava animais e ficava treinando tiros em uma floresta perto de onde vivia. Em 1925, Simo cumpriu um ano obrigatório de serviço militar, mas teve que voltar à ativa em 1939, quando foi convidado para lutar na Guerra do Inverno. A Guerra do Inverno começou 3 meses após o início da Segunda Guerra Mundial, depois que a União Soviética bombardeou a capital da Finlândia. Esse bombardeio não ficou barato e ali começava uma guerra sangrenta entre União Soviética e Finlândia. Simo teve um papel fundamental nessa guerra, atuando como franco-atirador e sendo responsável por mais de 542 mortes durante o conflito. Foi por causa de Simo que a Finlândia conseguiu suportar os ataques da União Soviética, já que o jovem usava uma série de técnicas que transformaram em uma máquina da morte. Simo tinha 1,52 m de altura e usava isso a seu favor, se escondendo em locais de difícil acesso. Outra tática de combate marcante era o uso de miras comuns no lugar das telescópicas, já que esse tipo de mira poderia refletir o sol e então revelar a sua verdadeira posição. Para evitar que os inimigos o encontrassem, Simo também compactava a neve que estava à sua frente, para que os tiros disparados por ele não fossem detectados. Além das mortes usando um rifle de longo alcance, alguns historiadores acreditam que Simo ainda foi responsável por outros 200 abates com uma submetralhadora, chegando ao número final de 700 baixas inimigas. A capacidade de atirar e a inteligência no campo de batalha fizeram com que Simo fosse reconhecido como o maior franco-atirador da história mundial. Simo passou a ser chamado de Morte Branca, isso por causa das roupas brancas que ele usava para se camuflar na neve. A cada dia que se passava na Guerra do Inverno, a União Soviética ia perdendo mais soldados e aqueles que continuavam vivos tinham medo de entrar na mira da Morte Branca. Simo fazia diferença para a Finlândia e, para acabar com ele, a União Soviética armou vários planos para matá-lo, até que, em 6 de março de 1940, conseguiram localizar a Morte Branca no campo de batalha. A ordem era clara: matar o homem que estava acabando com os soldados da União Soviética. Naquele dia, Simo foi atingido com um tiro na mandíbula. Ele chegou a ser socorrido por soldados finlandeses e foi levado às pressas para o hospital. Simo ficou inconsciente por uma semana, acordando justamente após o término da guerra com a assinatura do Tratado de Paz. O tiro que atingiu Simo fez com que ele perdesse mais da metade de sua bochecha e depois que recebeu alta do hospital, ele foi promovido de cabo a primeiro-tenente, se tornando a escalada de posto mais rápida da história militar do seu país.
Depois da guerra, ele reconstruiu a bochecha e acabou se recuperando totalmente. Simo passou o resto da vida trabalhando como caçador de alces e criando cachorros na Finlândia. O atirador faleceu em 2002, aos 96 anos de idade, em uma pequena vila na fronteira com a Rússia. E você, já tinha imaginado que havia um atirador desse porte? Até um próximo vídeo. Até uma próxima história.